Você gostaria de ter um checklist diário, com muitos gráficos, de forma bem fácil, lá, visual, para te mostrar o que aconteceu no dia anterior? O que aconteceu no meu SQL Server nas últimas 24 horas? Quero só bater o olho em um monte de gráfico e ver se foi ruim, se foi bom, se foi alto, baixo o consumo. Seria top, não seria? Fala pra mim. Então vem comigo que a gente já tem isso tudo e mais um pouco no Power Alerts. Vou te mostrar pra você agora como é que vai chegar esse e-mailzinho aí na sua caixa diariamente para você bater o olho de forma visual com um monte de gráfico. Show! Bora comigo! Olha que e-mail top que a gente recebe todo dia pela manhã de todos os clientes que tem o Power Alerts. Esse aqui é o nosso Power Checklist. É o nosso checklist diário com trocentas informações do SQL Server, igual a gente sempre teve. Então a galera sempre curtiu esse script nosso, só que agora, meu amigo, ele está recheado de gráfico e aí é outro patamar, sem comparação. Então vamos ver aqui o que eu tenho nesse nosso checklist do banco de dados. Aqui no nosso cabeçalho já temos algumas informações. Por exemplo, esse é um e-mail que você não precisa ficar olhando todo dia, tá ali, todo dia chega para você, mas às vezes você não tem tempo de ficar acompanhando todo dia, você já tem todos os alertas lá para te avisar de algo mais urgente, mas é aquele cara que quando você precisa, tá lá. Então você não usa todo dia, mas tá lá. Se você quiser usar todo dia, tiver tempo para isso, sensacional, você vai estar fazendo um acompanhamento muito top do seu ambiente diariamente olhando isso. Então ele chega lá todo dia, você olha de tempos em tempos, você vira um baseline, você compara como é que estava mês passado com agora, como é que estava no passado com agora, como é que estava antes da migração com agora, como é que estava antes de eu mudar o SQL Server, antes de eu ir para a nuvem, antes e depois de vários contadores, de várias informações. Isso pode te ajudar muito. Tá aqui mastigadinho, pronto, sem você ter que preparar para fazer esses antes e depois aí quando fizer algo desse sentido. Então, o que a gente recebe aí todo dia? Disponibilidade do SQL Server, minha máquina está ligada aqui há 5 dias, 22 horas. Os alertas das últimas 24 horas, para quê? Para você ter ideia do que está acontecendo aí no seu ambiente. Então cheguei aqui, alerta de disco, disco lento, update estatística, outro alerta, na verdade esse aqui é o alerta de disco, esse aqui é o clear que chegou dele, ó. Esse alerta durou 9 horas e 53 minutos. Quais alertas a gente não resolveu? Então eu tenho aqui vários alertas de backup na minha máquina, sem estar resolvido há mais de 18 dias. Você não vai ter isso aí no seu ambiente, é claro, mas ele está aqui avisando, ó, tem um alerta de backup aí, meu filho, você não vai resolver não? Você tem certeza? Vai que você tem um ransomware, vai que você é invadido, vai que a máquina queima. Resolva, bem legal. Crescimento das bases, isso daqui a gente sempre teve também, bem legal, 1 dia, 15 dias, 30 dias, 60 dias. No seu ambiente você vai ver aí informações mais bacanas, mais reais, com mais dados. E eu tenho o crescimento das tabelas também, as maiores tabelas, vai aparecer aqui 1 dia, 15 dias, 30 dias. As suas bombinhas vão estar aqui, as maiores bases, as maiores tabelas, você vai conseguir fazer um acompanhamento delas. E aí vem o primeiro gráfico. A gente, por default, escolhe a maior base, salva aí no ambiente, para mostrar por default o gráfico dela. Mas o pessoal que já me avisou hoje que na próxima atualização do Power Alerts vai sair uma opção de você escolher a base. Então você vai poder configurar um parâmetro para escolher qual a base você quer ver aqui no checklist. Às vezes você não quer ver a maior, quer ver uma que é pequena, mas é mais importante do que a maior. Então você vai poder escolher a base e a tabela escolhida para aparecer aqui no checklist. Então a gente tem aqui um acompanhamento do crescimento da base. A minha está aqui retinho porque eu não estou fazendo nada no ambiente de teste. E aqui eu tenho como é que está essa base todo dia primeiro. Olha que legal. Então eu consigo com esse todo dia primeiro ver um histórico maior, de 1 ano, sei lá, 6 meses, como é que aquela base está crescendo mês a mês, e aqui em cima é um mais perto, um valor mais próximo de dias, estão vendo? Então te ajuda bastante. E aqui embaixo sim eu tenho a maior tabela, que também está reta, e da mesma coisa, eu tenho a maior tabela todo dia primeiro, então a gente tem uma visão curto prazo ali, dos últimos X dias, eu tenho uma visão todo dia primeiro, que te dá uma visão de meses aí da sua base e da sua tabela. Também mostro por linha, então peguei aí a maior tabela, como é que está o crescimento de linhas dela, às vezes isso aqui é interessante para você. Viram? Vários gráficozinhos logo de cara.
E aí depois nós temos aqui espaço em disco, tabelinha padrão, como é que tá, os jobs mais demorados, que é bem legal aí para quem tem muito job de BI, de várias rotinas rodando à noite. E aí os jobs mais demorados, o que a gente conseguiu fazer? Conseguiu montar um gráficozinho, que aí vai te avisar. Esse exemplo aqui não está muito bom para visualizar, porque meu ambiente não tem job demorado que roda de madrugada. Mas você vai ver esse monte de barrinha azul. Ó, por exemplo aqui, ó, caramba, tem um monte de job rodando nesse início aqui, ó, da noite, de 7 às 20. Depois fica um buraco, ó. Então, essa informação que esse gráfico ajuda a mostrar como é que está a sua janela da madrugada dos jobs mais lerdos, mais demorados, para você reagendar. Então, você reagendando eles, você vai estar fazendo um uso melhor da sua madrugada, e aí os seus jobs vão rodar mais rápido, que é o que todo mundo quer. Dar carga mais rápido, rebuild mais rápido, backup, estatística. Então eu tenho aqui top 20, ó, tem um top 10, e aí embaixo, como eu tenho uma limitação no gráfico, eu criei de novo de 11 a 20 para a gente validar, e aí aqui embaixo aparece o nome do job completo. No nosso caso aqui é um job teste tempo que eu criei. O seu ambiente vai ficar bonito esse aqui, vai por mim. Top, né? Só esse aqui, meu, já valeu Power Alerts. E aí depois eu tenho top 10 queries do dia anterior, uma tabelinha que a gente sempre teve, bem legal também, para mostrar aqui as piores queries. E aí vem mais gráfico. Queries demorando mais de 3 segundos. Caramba, essa informação é legal ao longo do dia, do tempo. Aqui eu tenho queries demorando mais de 3 segundos no dia anterior. Aqui eu tenho no tempo, total de queries e a média de duração delas, para você analisar se está aumentando ou está diminuindo. Tem aqui um group by por database login, para ver se você pega alguma coisa mais específica direto, top 20. E queries demorando mais de 3 segundos, queries demorando mais de 3 segundos, aqui com período maior, dia todo aqui anterior. Esse cara aqui é nos últimos 10 dias, olha que legal. Então, últimos 10 dias, queries demorando mais de 3 segundos, esse cara aqui de baixo, último dia, então você tem uma visão mais longa, uma visão mais curta, tá vendo aqui, ó? Dia 2, 10 horas da manhã, dia 2, 12 horas, 14 horas, 16 horas, o gráfico se reajusta. E eu também tenho aquele gráficozinho lá de cima de job para query, então tem aqui um intervalo do dia anterior, de 7 da manhã a 7 da noite, quais são top 10 de queries que rodou ali mais pesadas juntas. Às vezes você vai pegar 2, 3 relatórios ProCiro gigantes que rodam aí no meio do dia, que você não percebeu que está rodando junto e pode botar para rodar separado. Então mais uma vez um top 20. Show? De 1 a 10, de 11 a 20, que o gráfico tem uma limitação, então a gente separou em duas para pegar mais queries. E aqui embaixo aparece o ID dessa query aqui, aparece a query completa. Sensacional. Então, jobs e queries demoradas para te ajudar aí no seu dia a dia. Aí temos log da WhoisActive, todo mundo usa isso. Quem não usar isso aí é louco. Então, vai te mostrar quantas queries tá lá aparecendo na WhoisActive no nosso log de 1 em 1 minuto. E aí, se esse número for muito grande, você pode estar tendo um lock, muita query rodando ao mesmo tempo concorrendo. Se ele crescer de uma hora para outra, você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, que no meio do dia, isso tem mais do que 8 horas da manhã. Então você vai vendo aí os momentos do seu dia que as queries estão agarrando mais. Locks, sensacional, todo ambiente tem lock. E aqui você vê, a gente salva, pega isso lá da WhoisActive também, os horários que tem mais lock, você vai ver, você vai dar um pico ou não no dia anterior, para você poder estar analisando também. Depois eu tenho o TempoDB, também muito útil. Como é que foi o crescimento do TempoDB no dia anterior? Caramba, explodiu. Rodaram uma query bomba. Vai lá verificar, isso pode ser um problema para você. Uma tabelinha aqui de contadores, que a gente sempre teve, só que olha aqui como é que era a nossa visão antes do checklist. Essa tabelinha, ó, CPU, PLE, conexões, batch request. Olha a nossa visão de agora, galera. Ó, outro patamar, ó. CPU, uma coluninha aqui, o negócio vai virar um gráfico. Então eu tenho CPU máximo utilizada lá de dia 2 até o dia 3, meia-noite, do dia anterior, basicamente. Então você vai ver aqui o pico, a média, a barrinha aqui de 85% para ajudar, o PLE,
uma tabelinha virou um gráfico, o PLE estava bem alto, caiu muito, caramba, rodou alguma coisa aqui que derrubou o PLE, pode ser uma query bomba, que pode impactar o seu ambiente. Batch Request, também você consegue ver aqui, Batch Request, o pico, a média, o mínimo aqui está parecido com a média, então está escondidinho aqui, então você tem essas três visões, que era a tabela virou gráfico, olha como é que eu falei que é outro patamar. Continuidade de conexões na SQL Server também, você bate o olho e vê, caramba, de uma hora para outra cresceu pra caramba no meio do dia, 4 horas da tarde. Então, mínimo, máximo e média, você consegue bater o olho e ver, muito mais fácil que olhar uma tabela que tinha esses 4 contadores. Memória, a gente nunca teve, agora a gente tem no checklist, como é que está aí a memória disponível no servidor por horário, olha que legal. Então, se der um pico para cima ou para baixo, você vai ver. Cache de memórias da database, como é que está lá o uso em cache lá das suas bases de dados. Se isso está variando muito ao longo do dia, isso pode ser interessante para você. I/O pendente, muito importante, está tendo pico de I/O no SQL Server, você está lá esperando mais de X segundos, X milissegundos, você vai ter uma visão aqui ao longo do dia. No meu caso aqui não tem nada, no seu ambiente aí que é bem utilizado, você vai ver. Estatísticas. Então a gente tem aqui, ó, como é que está a sua estatística? Uma tabelinha, mas tabelinha coisa do passado. Agora é gráfico. Então você tem aqui um gráfico também, você bate o olho e vê, ó, você vai querer estar até 7 dias aqui com suas estatísticas. O que tiver aqui de 8 dias para frente, igual no meu caso aqui tem 2.000 estatísticas com mais de 61 dias, é ruim. Então você vai estar trabalhando para reduzir isso. E das estatísticas que eu tenho, quantas estão com sample de 100%? O que é isso? Eu li ela todinha li minha tabela todinha para mapear a estatística. Não li um range, ó. O sample menor, igual tem aqui uma estatística de 4 a 6%. Isso aqui, se for uma tabela muito importante, pode ser que cause algum tipo de problema para o seu ambiente. Então, é bom você ter essa visão de como é que está o percentual aí do sample quando atualiza as estatísticas. Aqui eu tenho o top 20 das estatísticas, os nomes, tal, linhas, etc. Vou passar mais rápido, incluindo tabela de sistema, sem tabela de sistema. E atualizações de estatísticas por banco. Então tá aqui, por banco, qual foi a última vez que atualizou as suas estatísticas. Então isso daqui te ajuda a mapear. E aí eu tenho nível de fragmentação. Eu estou falando rápido porque é muita coisa, o vídeo já está longo. Vambora. Nível de fragmentação dos índices atualmente. Cara, sensacional. Tá aqui, ó, eu consigo ver quantos por cento e o total e o tamanho dos índices. Essa coluna aqui é muito importante do tamanho. Então eu consigo ver que eu tenho, desse ambiente aqui meu não tem muita coisa, mas em cliente real já mostrei várias vezes isso. Olha aqui, você tem 20 índices fragmentados com 60%. Mas o tamanho desses índices é 500 GB, 600 GB. Então tome cuidado na hora de você meter um rebuild lá, porque é grande, pode estourar seu log, pode dar muito lock. E a tabelinha visualmente te mostra isso. Sensacional. Eu tenho fragmentação de índices top 10 por percentual. As últimas vezes que o seu job de rebuild rodou. Quando ele rodou, se deu um lock para você validar. Se o log cresceu para você validar. Então a gente consegue ver aqui no checklist como é que está o nosso transaction log. Isso aqui é uma soma de todas as bases nas últimas 24 horas. Você vê se o ambiente cresce muito o log em um determinado momento para tomar alguma ação. Maiores índices por tamanho, lá em cima era por percentual. Por tipo, heap, cluster, não cluster. Fill factor, você consegue ver aqui como é que está a divisão do fill factor do seu ambiente. Se tiver um fill factor baixo aqui, 50, 60, 70, você pode tomar alguma ação. Fragmentação por faixa, a gente já tem a tabelinha lá, mais bonitinha. Índice com mais de 10% de fragmentação nos últimos dias. Isso daqui você vê a quantidade de índice, se está muito fragmentado e o tamanho por dia, para você ver se está aumentando ou diminuindo, tomar uma ação. E o quanto de índice você está desfragmentando na sua rotina. Se esse cara está baixo, seu job não está rodando. Se ele está variando, bom sinal que o seu está grande aqui, né? Que o seu job está desfragmentando alguma coisa. Mas tem ambientes críticos e o rebuild não consegue rodar, ele causa mais problema do que solução. Então pode ser que o seu ambiente não vai desfragmentar muito o índice. Acontece.
que eu tenho mais de informação aqui? Arquivo MDF, NDF, LDF, um monte de informações sobre ele, tamanho, etc. Como é que foi a utilização desses arquivos, das File ID aqui, ó, das bases, ó. Leitura e escrita, tempo médio, na verdade esse aqui de cima é escrita, esse aqui de baixo é leitura. As rotinas estão sendo ignoradas lá na nossa tabelinha dos alertas de backup, você revisar para ver se está certinho. Última vez que foi rodado o backup full diferencial das bases, está aqui um detalhamento, uma documentação para vocês. Você tem query rodando há mais de 2 horas na hora que o checklist foi rodado, quais jobs foram alterados, quais jobs estão em execução na hora que esse cara rodou. Isso pode ser importante se alguém olha isso todo dia. Os jobs que falharam na madrugada aí, nos últimos horas aí antes desse cara rodar. Status do tempo de atualização das estatísticas, tiveram modificação das bases. Esse aqui eu tenho que relembrar o que é exatamente. Waits States tá aqui com um gráficozinho aqui embaixo. O maior wait que eu tenho aqui é o wait for no dia anterior. Write log, um pouquinho. O seu ambiente vai dar um resultado mais legal aqui, com dados mais reais, com o ambiente parrudo e bombando. Show. Login failed, vai mostrar aqui também. E error log, aqui um top para você ver algumas mensagens. Nossa, fiquei até sem voz. Olha quanta coisa eu te mostrei. Olha quanta coisa chega no Power Checklist. Esse é o Power Checklist. Já tinha o checklist aí do passado, quem usa ama, mas agora é o Power, com gráfico, mais informações, formas visuais para você bater o olho e já, dá aquele insight aí, isso dá produtividade aí para o seu DBA, para quem toma conta desse banco de dados. E produtividade é dinheiro, economiza tempo dele, se paga o nosso Power Alerts. Curtiram? Sensacional, vídeo um pouco maior, mas eu tive que passar de ponta a ponta esse checklist, Power Checklist do banco de dados, versão nova do Power Alerts. Quem contratar o Power Alerts já vai ter esse cara lá prontinho, mastigado e chegando para você bonitinho. Então isso é mais uma feature, mais um benefício dos outros tantos que a gente já tem no Power Alerts. Sensacional, né? É isso, quem usar o Power Alerts é louco, já dizia o sábio. Valeu, galera, acesse lá www.poweralerts.com.br, todas as informações, valores, planos para você implantar aí na sua empresa. Até o próximo vídeo.